No último vídeo, falamos sobre a diferença entre agricultura e agronegócio. A palavra agri significa terra, cultura é cultivar, é cultuar, não é? Então, a agricultura é a cultura da terra. O agronegócio tem a palavra agri, que é terra, e a palavra negócio. Não tem cultura. Não tem observar a terra, respeitar a terra. É mais um violar a terra para seu próprio benefício. Na agricultura, no seu sentido clássico, significa aprender os ritmos da terra, os ciclos da terra, cultivá-la, cultuá-la, reverenciá-la. É amar a terra e a natureza. O agronegócio, que inclusive vai empestear a terra com muitos agrodefensores, que são os nomes modernos para venenos, tóxicos, agrotóxicos, fertilizantes. O Brasil, dos últimos 2 anos, até corrigindo o que eu havia falado no outro, estamos falando em 2020, de 2018 para cá, por enquanto, o Brasil liberou mais de 400 novos venenos para a lavoura. Há um documentário interessante na Netflix chamado Solo Fértil, que fala sobre a devastação da terra a partir da destruição e empobrecimento do solo. No Espiritismo, quando nos detemos estudando o Livro dos Espíritos, há o capítulo Lei de Conservação e Lei de Destruição. Se nos atentarmos adequadamente a estes capítulos, e o faremos em breve aqui mesmo no canal, vamos perceber que a doutrina espírita, segundo o que a espiritualidade nos ensina, é uma doutrina cristã essencialmente ambientalista. O amor por Deus só é realizável a partir de amar ao próximo e incluir ao próximo, e não está de fora, de forma alguma, a Mãe Natureza, a Mãe Terra. Por isso, os capítulos de O Livro dos Espíritos sobre lei de conservação e lei de destruição é um verdadeiro tratado ambiental, quando este nome nem existia ainda. À época do lançamento do Livro dos Espíritos, não havia o conceito de ambientalismo, ativismo ambiental. Hoje se percebe que esta atividade, esta luta sagrada pelo bem-estar dos biomas e do ecossistema é uma atitude essencialmente cristã, religiosa e pauta essencial da doutrina. Hoje quero ler um pedaço do livro Os Mensageiros, escrito por André Luiz, através do médium Francisco Xavier. Esse livro é de 1944, no capítulo 42, cujo título é Evangelho no Ambiente Rural. O benfeitor Aniceto está explicando para André Luiz e para nós, a humanidade toda, uma vez que André Luiz nos traz via este livro mensagens do mundo espiritual. Então o mentor está explicando o trabalho dos mentores junto aos seres humanos no que se refere no relacionamento com a natureza, no que se refere ao relacionamento com a natureza. Então Aniceto diz: auxiliemo-lo a amar a terra. Esse lo equivale esse pronome oblíquo, equivale à humanidade, ao homem e à mulher. Então, eles, mentores, estão dizendo qual é o trabalho que eles estão fazendo, que é de auxiliar o homem e a mulher do planeta Terra, do campo, mas também da cidade. Auxiliemo-lo a amar a terra antes de explorá-la no sentido inferior. Uma coisa é explorar a terra no sentido inferior, isto é, apenas para benefício próprio, sem o menor respeito do impacto que causamos no meio ambiente. Isso é uma coisa.
O que a espiritualidade está ensinando é auxiliemo-lo a amar a terra e não explorá-la no sentido inferior. Valer-se da cooperação dos animais sem os recursos do extermínio. Sem os recursos do extermínio. Valer-se da cooperação dos animais. No item 607A de O Livro dos Espíritos, encontramos a espiritualidade dizendo assim: estais longe de conhecer os animais. Estamos longe de conhecer, entender a força curativa dos animais. Quantas vezes pet, né? Um cachorrinho, um gatinho, é extremamente positivo para o psiquismo e para o emocional do seu dono, daquela família, daquelas crianças, daquele senhor, daquela senhora, de alguém que mora sozinho ou esse animalzinho no meio doméstico, no meio familiar. Quão bem faz, o quanto esse animalzinho pode nos despertar afeto genuíno pela natureza através dele. Marcel Benedetti, através do seu extraordinário livro e nome também maravilhoso, Todos os Animais Merecem o Céu, traz informações sobre, um pouco de informação sobre a importância dos animais. Então aqui a espiritualidade está dizendo, Aniceto está falando qual é o trabalho da espiritualidade para conosco. Auxiliar o homem a amar a terra e não a explorá-la no sentido inferior. E valer-se da cooperação dos animais, sem os recursos do extermínio. Não há aval para a matança, nem mesmo para se alimentar, quanto mais do uso de couro ou de testes animais, não é? Para produtos de beleza, cosméticos. Nessa época, quando atingirmos esse ponto, o matadouro será convertido em local de cooperação. O matadouro será um local de cooperação, porque não haverá matadouro. E onde os animais atenderão às necessidades do homem e as árvores úteis viverão em meio do respeito que lhes é devido. E as árvores úteis viverão em meio do respeito que lhes é devido. As árvores úteis viverão em meio do respeito que lhes é devido. Isto é, nós não estamos respeitando as árvores. Nós não estamos respeitando a natureza. Nós não estamos sendo espíritas. Nós não estamos sendo cristãos. Está nos faltando ética ambiental, ética cósmica, ética universal. Enfim, nós não estamos em sintonia com o que viemos fazer. O livro Os Mensageiros, de André Luiz, trata dos espíritos fracassados na Terra, sobretudo aqueles que estão trabalhando, elegeram a doutrina espírita como o caminho religioso que lhes orienta na encarnação. Os Mensageiros está mostrando, ensinando os caminhos pelos quais nós fracassamos, mesmo estando na doutrina espírita, acreditando que estamos fazendo um estudo sério das obras básicas, dos livros que nos auxiliam, mesmo trabalhando na casa espírita. E Aniceto chama a atenção para aprender a respeitar as árvores, aprender a respeitar a terra. Explorar a terra no sentido inferior, agronegócio e seus mais de 400 agrotóxicos só nestes últimos 2 anos, já existia outros, o que faz do Brasil o país que mais usa veneno na lavoura do mundo. O brasileiro é o ser humano que mais ingere veneno por ano no planeta. Só nestes 2 últimos anos, 2019 e 2020, as queimadas da floresta amazônica, do Cerrado e do Pantanal já constam de um número em torno de 1 bilhão de árvores queimadas e destruídas. Nós, almas cósmicas em evolução, que nascemos no Brasil, temos responsabilidade quanto a isso. As nossas escolhas elegem gestores e dirigentes que cuidam da nação.
É o nosso cuidado pessoal de despertar um olhar e um sentimento de amor e cuidado à Mãe Terra. E a responsabilidade sobre as nossas escolhas. O Espiritismo, quando bem entendido, é uma religião ambientalista.